Essas mulheres passaram suas vidas nos deslumbrando, apenas para deixar o palco de maneiras que parecem dolorosamente injustas. Um lenço preso na roda de um carro, uma natação heróica que esgotou o último suspiro, uma única bala ciumenta em um quarto de motel. Seus finais não são manchetes sensacionalistas, são lembretes dolorosos de que talento, beleza, até mesmo o amor em si não podem negociar com o destino. Então respire fundo, segure-o perto e junte-se a mim enquanto traçamos a linha frágil entre o triunfo e a tragédia, porque cada nome nesta lista um dia acreditou que tinha muito mais tempo. Isadora Duncan. Imagine uma mulher que rejeitou sapatilhas de balé por pés descalços e lenços de seda que flutuavam como pinceladas no ar. Isadora Duncan era revolucionária, apaixonada e um pouco boêmia, famosa por improvisar danças ao som de Beethoven sob céus abertos. Na noite de 14 de setembro de 1927, ela entrou no carro esportivo conversível de um amigo em Nice, jogou um daqueles cachecóis característicos ao redor do pescoço e acenou para a multidão com um toque cinematográfico. Segundos depois, o tecido que arrastava prendeu-se nos raios da roda traseira. O carro deu um solavanco, o lenço esticou-se e Duncan foi puxada para fora, sua vida terminando quase instantaneamente. As testemunhas ficaram paralisadas, impotentes. Aconteceu tão rápido que o motorista pensou que tinha atingido um buraco. Em um momento surreal, o próprio acessório que simbolizava sua liberdade tornou-se uma amarra fatal. Os jornais lutaram por palavras, drama, ironia, destino. Hoje, todo estudante de dança que amarra uma fita no palco já ouviu a história de advertência. Às vezes, o gênio flerta perigosamente com o perigo, e um único gesto descuidado pode silenciar até o artista mais audacioso. Fique atenta, Charmaine Maxwell. Se você cantarolou If You Love Me nos anos 90, sentiu a voz de Charmaine Maxwell envolver o refrão como veludo. Fora do palco, ela era centrada, equilibrando maternidade e música. Em 28 de fevereiro de 2015, ela voltou para a casa do jogo de futebol do seu filho pequeno, serviu uma taça de vinho tinto e colocou música para relaxar. Os minutos seguintes permanecem obscuros, mesmo para os investigadores, mas a sequência foi dolorosamente simples. Um tropeço, um copo quebrado e um caco que cortou seu pescoço. O pânico surgiu. A perda de sangue foi rápida. Seu marido a encontrou no chão e ligou para 911, aplicando pressão e rezando. No entanto, o ferimento se mostrou fatal antes que os paramédicos pudessem reverter o dano. Nenhum crime, nenhuma droga, apenas um pequeno deslize doméstico que tirou uma talentosa mulher de 46 anos. Os fãs souberam da notícia através de um único tweet atônito do colega de banda Nick Gilbert. Foi um lembrete de que grandes vozes podem ser silenciadas pelos menores acidentes e que o lar, nosso espaço mais seguro, ainda pode abrigar reviravoltas inesperadas do destino. Naya Rivera. Naya Rivera cresceu sob as luzes do estúdio, conseguindo sua primeira série aos 4 anos. Mas foi Glee que imortalizou seu espírito rápido e seu poderoso contralto. Em 8 de julho de 2020, buscando calma de verão em meio às manchetes da pandemia, ela levou seu filho de 4 anos, Josie, ao Lago Piru, um reservatório cercado por colinas acidentadas. Imagens de segurança mostram os dois alugando um pontão, lanches na mão. 3 horas depois, uma patrulha encontrou Josie dormindo a bordo, com colete salva-vidas e sozinho. Equipes de mergulho procuraram por dias antes de localizar o corpo de Rivera. Investigadores juntaram as peças do ato heróico final de uma mãe. Lutando contra uma corrente de retorno, ela reuniu força suficiente para colocar Josie de volta no convés, mas não teve fôlego para si mesma. O menino mais tarde disse aos parentes: "Mamãe afundou." Ele também confessou que congelou, com medo de jogar a corda de reboque para ela porque uma grande aranha estava agarrada a ela. Um detalhe inocente que parte o coração de todos os ouvintes. A última canção de Rivera foi uma canção de ninar não dita de sacrifício, uma mãe dando absolutamente tudo, até seu último batimento cardíaco, pelo amanhã de seu filho. Martha Mansfield. Em 1923, Martha Mansfield já havia contracenado com John Barrymore e assinado um contrato promissor. Enquanto filmava The Warrens of Virginia em San Antonio, ela vestiu uma saia de aros da Guerra Civil revestida com nitrato de celulose. Então, padrão para trajes luxuosos, mas tão inflamável quanto combustível de lanterna. Durante uma pausa, ela subiu em um modelo T estacionado para descansar.
Um membro da equipe riscou um fósforo. Uma brisa levou a faísca pela porta aberta. Em um instante, o vestido incendiou-se, as chamas correndo pelas camadas mais rápido do que qualquer um poderia reagir. O co-estrela Wilfred Little arrancou seu casaco, batendo no fogo e queimando suas próprias mãos. No entanto, Mansfield sofreu queimaduras catastróficas. Ela foi levada às pressas para um hospital onde os médicos lutaram durante a noite, mas ela sucumbiu aos 24 anos. Os publicitários do estúdio apresentaram isso como uma trágica... Ainda assim, a indústria reescreveu silenciosamente as regras de segurança para fumar no set e tratamento de tecidos. O breve estrelato de Mansfield ainda cintila nos arquivos de filmes. Um aviso de que nenhum roteiro antecipa os perigos da vida real que esperam logo fora do quadro. Primula Primi Hollow. Primi Hollow trouxe brilho a cada apresentação beneficente durante a guerra em Londres e seguiu seu novo marido, o ator em ascensão David Niven, para o sol de Hollywood em 1945. Numa noite de primavera, o casal juntou-se a amigos, incluindo Tyrone Power, para um jogo de sardinhas numa festa em casa, uma brincadeira de esconde-esconde para adultos onde todos se apertam no mesmo esconderijo. Procurando na penumbra, Primi abriu o que presumiu ser a porta de um armário. Era a entrada desprotegida de uma adega. Ela avançou e desapareceu por degraus de pedra. Os convidados ouviram o baque e correram para encontrá-la inconsciente com uma fratura no crânio. Cirurgiões operaram, mas a hemorragia interna se mostrou implacável. Ela morreu na tarde seguinte aos 28 anos. Niven culpou a si mesmo por trazê-la para o turbilhão de Hollywood. Em Memórias, ele descreveu sua perda como um vazio gritante que nunca se atenuou. A tragédia ainda ressoa como uma nota de rodapé de advertência nas biografias de Hollywood. Sob o glamour e os jogos, espreitam quedas invisíveis, e a alegria pode se transformar em tristeza entre uma respiração e a próxima. Sharon Tate. Sharon Tate brilhou na tela em Valley of the Dolls, combinando timing cômico com uma beleza etérea. No verão de 1969, ela estava grávida de 8 meses, recebendo amigos próximos na casa em Benedict Canyon, que compartilhava com o diretor Roman Polanski. Após a meia-noite de 9 de agosto, os seguidores de Charles Manson cortaram as linhas telefônicas e entraram. O que se seguiu foi um frenesi de violência que Hollywood ainda estremece ao recordar. Tate implorou pela vida de seu bebê. Os invasores ignoraram cada lágrima. Ao amanhecer, 5 pessoas estavam mortas, e a palavra porco foi rabiscada com sangue, uma imagem que queimou nas telas de televisão em todo o mundo. A aleatoriedade amplificou o medo. Se Sharon Tate não estava segura, quem estava? A morte dela marcou o fim simbólico da inocência dos anos 60 e desencadeou mudanças abrangentes de segurança em Los Angeles. Quando repórteres perguntaram a Polanski anos depois como ele lidou, ele disse: "Você não lida, você suporta." O legado de Tate agora alimenta trabalhos de caridade pelos direitos das vítimas, provando que a luz pode brilhar mesmo após uma escuridão inimaginável. Judy Garland. De prodígio infantil na MGM, a lendária cantora de concertos Judy Garland viveu décadas na panela de pressão da fama. Lutando contra pílulas estimulantes prescritas pelo estúdio desde a adolescência, ela oscilava entre triunfos esgotados e internações hospitalares. Em 22 de junho de 1969, em uma casa alugada em Londres, seu novo marido a encontrou inconsciente no banheiro. O legista citou uma overdose não intencional de barbitúricos. Garland tinha 47 anos. Fãs lotaram as ruas fora da funerária. Sua dor agravada pelo conhecimento de que horários de trabalho implacáveis e controle de peso, drogas, haviam desgastado um tesouro nacional. No entanto, a reviravolta mais cruel da história é o que isso fez aos seus filhos. Liza Minnelli disse que cada ovação de pé que recebe carrega um sussurro de sua mãe, parte orgulho, parte cautela. Na indústria atual focada no bem-estar, a luta de Garland é o exemplo principal de por que os artistas agora têm conselheiros no set e supervisão rigorosa de medicação. Sua voz cristalina continua a soar nas gravações, lembrando-nos que por trás de cada nota sem esforço, pode haver uma vida lutando desesperadamente para se manter afinada. Brittany Murphy. Clueless apresentou Brittany Murphy como a adorável novata, e papéis em 8 Mile e Garota Interrompida revelaram um alcance mais profundo. Em 2009, ela estava explorando a dublagem e filmes independentes, recém-casada e reformando uma casa em Hollywood Hills. No dia 20 de dezembro, ela desmaiou no banheiro, teve dificuldade para respirar e nunca recuperou a consciência. O legista citou pneumonia agravada por anemia e uma mistura de remédios para resfriado vendidos sem receita, medicamentos comuns que juntos levaram seu
seu coração à falência aos 32 anos. A internet explodiu com especulações, mofo, jogo sujo, até envenenamento quando seu marido, Simon Monjack, morreu 5 meses depois de causas semelhantes. Especialistas eventualmente apontaram para doença crônica, má ventilação e cuidados médicos atrasados. A risada suave de Murphy e seu calor de olhos arregalados agora vivem em reprises, mas sua morte destaca uma verdade adulta que nenhum roteiro ignora. Trate toda a tosse persistente e nunca se automedique em silêncio. Marilyn Monroe. A transformação de Norma Jean em Marilyn Monroe é folclore de Hollywood, de lares adotivos a sessões de fotos, papéis de comédia a quanto mais quente melhor. Insônia e estúdios exigindo perfeição levaram Monroe a uma farmácia de pílulas para dormir. Em 4 de agosto de 1962, a governanta Eunice Murray notou que a luz do quarto de Monroe ainda estava acesa perto da meia-noite. Um psiquiatra arrombou a porta e a encontrou imóvel, com o telefone na mão, frascos de barbitúricos na mesa de cabeceira. Ela tinha 36 anos, estava sozinha e era notícia de primeira página ao amanhecer. Teorias da conspiração floresceram. Política, laços com a máfia, diários perdidos. Mas os resultados da autópsia apontaram para a toxicidade aguda de barbitúricos. Embora sua morte não tenha sido violenta, parecia brutal em sua solidão, a mulher mais fotografada do mundo, inalcançável quando mais precisava de um amigo. Produções modernas agora incluem cláusulas de saúde mental em contratos, em parte porque a tragédia de Monroe ensinou a Hollywood que glamour sem apoio pode ser fatal. Rebecca Schaeffer. Rebecca Schaeffer iluminou My Sister Sam com seu charme natural e tinha acabado de fazer um teste para O Poderoso Chefão Parte 3. Em 18 de julho de 1989, o fã obsessivo Robert Bardo obteve seu endereço através de uma busca de registros do Departamento de Veículos Motorizados por um investigador particular, tocou o interfone de seu apartamento e, quando ela atendeu, sacou uma arma de fogo. O único tiro que tirou sua vida aos 21 anos também destruiu a ilusão de que os fãs mantêm uma distância respeitosa. A indignação pública impulsionou a Lei de Proteção à Privacidade dos Motoristas de 1990, protegendo endereços residenciais em todo o país. Toda vez que um estúdio agora emite orientações de segurança para jovens atores, o nome de Schaeffer surge como a razão. Sua mãe cofundou a organização sem fins lucrativos KIOSH para combater o assédio, transformando a dor pessoal em mudança sistêmica, prova de que até carreiras breves podem reescrever leis e, com sorte, salvar vidas futuras. Thelma Todd. No início dos anos 30, Thelma Todd trocava piadas com os irmãos Marx e Laurel e Hardy. Depois abriu um glamouroso café à beira-mar que atraía celebridades e turistas. Em 16 de dezembro de 1935, ela foi encontrada caída no banco de um carro na garagem acima do café, motor desligado, mas com fumaça de monóxido de carbono densa no ar. O legista declarou morte acidental. Tabloides gritaram assassinato, tecendo histórias de amantes ciumentos e mafiosos. O que permanece é a imagem de uma vibrante jovem de 29 anos que sobreviveu à transição de Hollywood para o som apenas para perder a vida para um gás invisível. Detectores de monóxido de carbono eram raros naquela época. O caso de Todd, mais tarde, se tornou um ponto de ensino em campanhas de segurança. Seu timing cômico sobrevive no celuloide, mas sua cena final permanece sem resolução, convidando sussurros que flutuam ao longo da Pacific Coast Highway até hoje. Betty White. A inclusão de Betty White aqui pode surpreender você. Seu falecimento em 31 de dezembro de 2021 foi pacífico, não horrível. No entanto, a reação global provou que a dor não precisa de sangue. Dias antes de seu 100º aniversário, os meios de comunicação já tinham tributos pré-escritos e os supermercados estocavam revistas comemorativas. Quando a notícia de que ela havia falecido durante o sono se espalhou, as redes sociais foram inundadas com emojis de lágrimas e citações de Golden Girls. A sensação de perda parecia estranhamente abrupta, como se o universo tivesse nos roubado de uma festa que todos assumiam que aconteceria. Para os criadores, a morte dela é um lembrete de que mesmo a saída mais suave pode abalar o público se o vínculo for profundo o suficiente. A lição final de White ressoa em cada sala de estar familiar. Celebre seus ícones enquanto eles ainda podem ouvir você rir. Carole Lombard. Carole Lombard conseguia entregar uma piada mais afiada do que qualquer protagonista masculino de sua época, e ela amava uma causa. Após Pearl Harbor, ela se juntou a uma turnê de títulos de guerra pelo meio oeste, arrecadando mais de 2 milhões de dólares em um único dia. Ansiosa para voltar para o marido Clark Gable, ela rejeitou um bilhete de trem e embarcou no voo 3 da TWA em 16 de janeiro de 1942.
Minutos após a decolagem de Las Vegas, o DC-3 colidiu com a montanha Potosi, matando todos a bordo. Os investigadores culparam um erro de navegação agravado pelas regras de apagão em tempos de guerra. Gable correu para o local, subindo a encosta íngreme em meio aos destroços em chamas, até que os socorristas o levaram de volta. O sacrifício de Lombard simbolizou a bravura na frente doméstica. O governo concedeu-lhe póstumamente a Medalha da Liberdade. Hoje, seu nome adorna placas de navios Liberty e memoriais de aeródromos. Um lembrete de que, às vezes, os sorrisos mais brilhantes se apagam ao servir algo maior do que os retornos de bilheteria. Dorothy Stratton. O pôster central de 1980 de Dorothy Stratton veio com um verdadeiro potencial cinematográfico. O diretor Peter Bogdanovich a escalou em They All Left, prevendo que ela seria a próxima Carole Lombard. O marido separado Paul Snider viu seu sucesso como uma fuga. Em 14 de agosto de 1980, ele a atraiu para o antigo apartamento deles em Los Angeles para conversar. Mais tarde, a polícia encontrou ambos os corpos. Stratton foi baleado uma vez, Snider morto por sua própria mão. A tragédia abalou a visão de Hollywood sobre abuso doméstico, gerando linhas diretas e protocolos de segurança para talentos em relacionamentos controladores. Stratton tinha 20 anos, seu diário cheio de planos inacabados. Todos os anos, estudantes de cinema descobrem suas breves atuações e perguntam o que ela teria se tornado. A resposta assombrosa alimenta a defesa de que nenhuma estrela em ascensão deve ignorar sinais de alerta por educação. Frances Farmer. Frances Farmer impressionou o público em Come and Get It, mas entrou em conflito com os chefes do estúdio sobre roteiros e salários. Os tabloides a retrataram como volátil. Os tribunais eventualmente ordenaram internações psiquiátricas. Farmer suportou tratamentos de choque com insulina e rumores de uma lobotomia, contestados por estudiosos modernos, mas simbólicos de como a sociedade punia mulheres francas. Ela ressurgiu nos anos 50, apresentando um programa de TV local e encenando um discreto retorno à atuação. No entanto, décadas de trauma culminaram em câncer de esôfago, e ela faleceu em 1970 aos 56 anos. Embora sua morte em si não tenha sido violenta, a lenta erosão de sua autonomia parece brutal. Hoje, o Sindicato dos Atores cita Farmer ao negociar proteções de saúde mental, garantindo que o fogo criativo seja tratado com cuidado, não confinamento. Natalie Wood. De milagre na rua 34 a Amor, Sublime Amor, Natalie Wood cresceu sob os holofotes. Amigos sabiam que ela não sabia nadar e tinha um medo constante de se afogar. No fim de semana de Ação de Graças de 1981, ela e o marido, Robert Wagner, navegaram ao largo da Ilha Catalina a bordo do iate Splendor com o ator Christopher Walken. Após o jantar e vinho, Wood desapareceu. Seu corpo foi encontrado horas depois em um casaco e camisola, flutuando perto de um bote. Oficialmente, afogamento acidental. Extraoficialmente, intermináveis especulações sobre discussões ouvidas naquela noite. Em 2011, o caso foi reaberto. A causa da morte foi atualizada para afogamento e outros fatores indeterminados. O que quer que tenha acontecido, a cruel ironia persiste. Uma mulher que fugia da água em pesadelos encontrou-a na realidade, deixando os fãs a revisitar suas cenas finais com nova melancolia. Dominique Dunne. Após roubar cenas como Dana em Poltergeist, Dominique Dunne, de 22 anos, preparava-se para um papel principal na minissérie de ficção científica VA. Em 30 de outubro de 1982, o ex-namorado John Thomas Sweeney chegou à sua casa em West Hollywood para conversar. Uma discussão acalorada se moveu para a entrada da garagem. Vizinhos ouviram gritos, ligaram para o 911 e encontraram Dunne inconsciente. Ela nunca acordou do coma, falecendo 5 dias depois. A indignação pública intensificou-se quando Sweeney foi condenado por homicídio culposo e cumpriu menos de 4 anos. O pai de Dunne, o jornalista Dominic Dunne, dedicou sua carreira à reportagem criminal, destacando as desigualdades judiciais. Seu legado impulsiona organizações que fazem lobby por penas mais severas em casos de homicídio doméstico, transformando a dor de uma família em vigilância nacional. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield adorava conversíveis cor-de-rosa e truques publicitários, mas por trás do andar rebolado havia uma mente empresarial afiada. Após um show em uma boate em Biloxi em 29 de junho de 1967, ela entrou em um Buick com seu advogado, motorista e 3 crianças dormindo para uma viagem noturna até Nova Orleans. Em um trecho com neblina da US 90, o carro deles colidiu na traseira de um caminhão de reboque em movimento lento. Jayne, sentada na frente, morreu instantaneamente aos 34 anos. Fotos de notícias do teto amassado foram tão chocantes que os reguladores federais logo exigiram a barra de proteção, barra Mansfield, em caminhões grandes para prevenir tragédias
tragédias semelhantes. Seus filhos, incluindo a futura atriz Mariska Hargitay, sobreviveram com ferimentos leves graças à posição no banco traseiro. Toda vez que você vê aquela barra de aço embaixo de um caminhão, está vendo uma reforma de segurança viária paga pela tragédia de Hollywood. Susan Cabot. Em clássicos cult como A Mulher Vespa, Susan Cabot projetava uma independência feroz, mas sua vida privada girava em torno de seu filho, Timothy, nascido com nanismo hipofisário. Efeitos colaterais das injeções de crescimento causaram mudanças de humor. Em 10 de dezembro de 1986, uma discussão tarde da noite escalou. Timothy atingiu sua mãe adormecida com um haltere. Ele ligou para o 911 alegando invasores. A polícia viu falhas na história. Timothy eventualmente se declarou culpado de homicídio culposo, alegando capacidade diminuída. A morte de Cabot forçou os tabloides e, mais tarde, os podcasts de crimes reais a lidarem com deficiências, saúde mental e o estresse de cuidar. Seus filmes B continuam sendo diversão de sábado à noite, mas o epílogo da vida real provoca conversas sobre sistemas de apoio que poderiam evitar tragédias domésticas. Selena Quintanilla. About You, Abi. Selena uniu a cúmbia mexicana e o pop americano, lotando o Astrodome com um macacão brilhante enquanto tinha apenas 23 anos. A presidente de seu fã-clube, Yolanda Saldivar, gerenciava simultaneamente as boutiques de Selena e, como auditorias revelaram mais tarde, estava desviando fundos. Em 31 de março de 1995, Selena encontrou Saldivar em um motel em Corpus Christi para recuperar registros financeiros desaparecidos. Quando Selena se virou para sair, Saldivar sacou um revólver. Um único tiro cortou uma artéria. Selena correu para o saguão, nomeando seu agressor antes de desmaiar. Toda a região fronteiriça pareceu parar. As escolas fizeram momentos de silêncio. As estações de rádio tocaram Como La Flor repetidamente. O julgamento de Saldivar atraiu uma cobertura ao nível de OJ e terminou com uma sentença de prisão perpétua. Todos os shows de premiação de música latina agora homenageiam o legado de Selena. E sua história destaca a necessidade de verificações de antecedentes e transparência financeira, mesmo em círculos que parecem familiares. Aaliyah, com batidas produzidas por Timbaland e vocais suaves como um sussurro, Aaliyah redefiniu o estilo dos anos 90. Após filmar o vídeo Rock the Boat nas Bahamas, sua equipe fretou um pequeno Cessna em 25 de agosto de 2001. A bagagem excedeu os limites de peso, mas a pressão para cumprir um cronograma apertado de promoções prevaleceu. O avião teve dificuldades na decolagem, perdeu sustentação e caiu logo além da pista, matando todos os 9 a bordo. Relatórios de autópsia indicaram que o piloto tinha álcool e substâncias não aprovadas em seu sistema. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte citou sobrecarga e licenciamento inadequado. Aaliyah tinha 22 anos. Em toda a indústria, o acidente desencadeou protocolos mais rigorosos de viagem para artistas, verificações de peso, pilotos avaliados e o poder para qualquer membro da equipe abortar um voo sem repercussões na carreira. Os fãs ainda celebram seu aniversário transmitindo One in a Million, uma faixa cujo título agora parece dolorosamente literal. Adrienne Shelly. A presença irônica de Adrienne Shelly nas telas dos filmes de Hal Hartley abriu caminho para seus próprios roteiros, incluindo Waitress, uma fábula com sabor de torta que ela dirigiu em 2006. Antes da estreia do filme no Sundance, Shelly foi encontrada pendurada em uma barra de chuveiro em seu apartamento-escritório em Manhattan. A polícia inicialmente suspeitou que fosse auto-infligido, mas seu marido insistiu que Adrienne estava entusiasmada com o filho pequeno e o futuro do filme. Os detetives notaram pegadas empoeiradas de tênis na banheira. Eles as rastrearam até um trabalhador da construção civil de 19 anos que havia discutido com Shelly por causa do barulho da reforma e, em pânico após agredi-la, encenou a cena. Condenado por homicídio culposo em primeiro grau, ele está cumprindo 25 anos. Waitress alcançou sucesso na Broadway, seu final otimista agora se misturando com lágrimas do público, um testemunho de arte que supera a violência. Christy Shawn Codd. Christy Shawn eletrizou a estrela da Food Network com carisma cajun. Depois casou-se com o cameraman Joseph Codd e se estabeleceu na zona rural da Carolina do Norte. Grávida de 8 meses, ela estava planejando um negócio de catering quando o vizinho e faz-tudo Robert Jason Owens a visitou em 12 de março de 2015. Os promotores dizem que ele acidentalmente atropelou Joseph com seu caminhão, depois entrou em pânico, matando Christy para eliminar testemunhas, posteriormente desmembrando e queimando os corpos em um fogão a lenha. Apesar dos detalhes horríveis, a cobertura do tribunal evitou sensacionalismo por respeito ao bebê não nascido, Skylar. Owens aceitou um acordo judicial de até 74 anos e meio. O caso levou os legisladores da Carolina do Norte a reavaliar lacunas nas leis de homicídio fetal, garantindo que vítimas não nascidas apareçam nas acusações formais. Os amigos de Christy a homenageiam toda a primavera, cozinhando gumbo para abrigos locais, provando que a bondade ainda pode ferver após uma crueldade impensável. Christina Grimmie.
Aos 15 anos, Christina Grimmie carregou covers de músicas de seu quarto. Milhões clicaram, levando a um terceiro lugar no The Voice e a um EP da Warner Music. Ela mantinha os encontros com fãs gratuitos, abraçando-os como velhos amigos. Em 10 de junho de 2016, após um concerto energético em Orlando, Kevin Loibl, de 27 anos, aproximou-se com 2 armas de fogo e uma faca de caça, passando pela segurança leve. Christina abriu os braços para um abraço. Loibl abriu fogo, depois virou a arma contra si mesmo quando foi derrubado pelo irmão dela. Grimmie morreu aos 22 anos. Dentro de meses, locais em todo o mundo apertaram as verificações de bolsas e instalaram detectores de metais até mesmo para shows de médio porte. A família dela lançou a Christina Grimmie Foundation, apoiando vítimas de violência armada. Sempre que artistas em ascensão fazem transmissões ao vivo de casa, citam Grimmie como prova de que as telas formam laços genuínos, e esses laços merecem proteção no mundo real.